Bem-vindos a mais um Projeto Leoas. Que alegria ter você aqui conosco novamente para um episódio delicioso, muito especial, hoje com o tema inclusão. Nós queremos trazer essa abordagem de uma forma leve, com o olhar de uma mãe que passa por esse movimento. Ela é a Ju, ela é mãe lá de um aluno, de dois, na verdade, do Bambini, e a gente tem a oportunidade de acompanhar a trajetória desses dois pequenos desde muito cedo, desde tenra idade, e acompanhar todos esses movimentos de construção, de desenvolvimento, e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência de como ser uma mamãe atípica. Bem-vinda, Jo! Obrigada, Chau. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bom, eu vou me apresentar um pouquinho mais antes. Fala um pouquinho de ti. Eu vou te agradecer. Querida. Obrigada pela oportunidade, Chau, de verdade. É uma honra, de verdade, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E levei um susto, confesso, embora eu goste de uma boa roda de conversa. Nunca participei de um podcast. Então, muito obrigada, Chau. Imagina, vamos conversar então. Conta um pouquinho pra gente sobre quem é a Ju mãe, né? Antes da mãe atípica. Vamos pensar nessa construção de maternidade. Como que foi esse processo pra ti? Foi uma maternidade planejada, né? Foi tudo dentro da tua expectativa? Como que foi essa construção? Então, me chamo Juliana, eu tenho 32 anos, fui mãe com 25 anos. Uhum. Na verdade, costumo dizer que fui mãe antes, porque com uns 22 anos nós engravidamos de um bebê e eu tive uma perda de uma gestação de 2 meses. Uhum. Então, nesse processo todo, houve muita cura, né, nas nossas emoções, na minha emoção como mulher, como mãe, e eu estive melhor preparada para receber, então, a chegada do Enzo, que é o meu filho mais velho. Uhum. Ele tem hoje 7 anos, então eu engravidei do Enzo com 25 anos, ainda menina em muitas coisas, né? Eu reconheço que havia uma maturidade para algumas coisas, mas uma meninice ainda para muitas coisas. E foi um processo fantástico, porque eu desejava ser mãe desde muito cedo. Uhum. Eu lembro de situações, assim, quando eu tinha 18 anos, eu ainda não tinha... uma perspectiva de casa, de casamento, de estrutura, mas eu passava nas lojas, via roupas de bebês e aquilo mexia comigo de um jeito. Então, assim, eu sempre sonhei muito em ser mãe. Eu não tinha sonho de carreira, eu não sabia o que fazer como profissão e eu não tinha perspectiva de carreira, eu não tinha pressa para isso também. A hora que eu decidi, que eu descobri o que eu vou fazer da minha vida, eu vou fazer mais uma coisa, eu sei, eu quero ser mãe. Tinha certeza. Tinha certeza. E foi tudo maravilhoso, foi tudo uma delícia. Então, a gestação, o parir, eu amo essa palavra, porque foi fantástico a nossa experiência. Não só porque foi fantástico, mas eu acho que muito da nossa cabeça, né? A forma como eu abracei isso, eu queria muito, desejei muito e eu estava preparada para o que pudesse acontecer, né? Psicologicamente, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu pude receber o Enzo, né, nos braços no dia 5 de fevereiro de 2017 e foi uma experiência linda. E tem algo que acontece... Apesar das minhas expectativas em ser mãe, o amor entre mim e o Enzo foi construído. Porque como eu tinha altas expectativas, eu esperava que o amor invadisse o meu coração de um jeito muito forte, muito poderoso e avassalador. E não foi assim. Ué, então, tem algo de errado. Então, eu levei um choque, eu falei, o que tá acontecendo? Não, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu és uma delícia, tá tudo uma delícia. E por que eu não tô sentindo todo aquele amor que todo mundo fala na maternidade? E hoje, eu tenho essa resposta. Porque o amor se constrói. O amor se constrói no cuidado, na troca de fralda, na acolhida dos choros. Na relação, no dia a dia. E isso é a construção do amor. Então, eu tive depois a Elis, hoje ela tem 5 anos. Quantos anos o Enzo tinha? 2 anos e 4 meses, quando ela nasceu. Muito legal. O Enzo,
Ele ainda mamava. Algumas pessoas me orientavam a tirar, mas acompanhada da minha obstetra, ela, de acordo com as minhas ideias, assim, ela acolheu o meu desejo de continuar amamentando ele. Então, eu imaginava que já seria um baque muito grande para ele, porque eu sentia que o Enzo era muito apegado, até porque era assim, queria muito ser mãe. Primeiro filho. Super planejado. E eu não tinha trabalho, né? Eu me dediquei inteiramente para ele. Então, até os 2 anos, o Enzo era tudo ali. Ver colinho, dormir no colinho sim, TT a hora que quer sim. É o rei da casa. Era o reizinho, e cresceu o reizinho, né? Então, eu não queria trazer uma marca muito grande para ele emocionalmente. Sim. Porque eu sabia que já seria um baque muito grande, né? A chegada de uma nova criança. Desejávamos ser pais, da Elis também. Só que ela estava no plano assim, vamos esperar o Enzo desfraldar primeiro. Aí ela chegou e falei, eu acho que daqui a uns 6 meses eu posso desfraldar ele, daí a gente tenta, né? E não deu, ela veio antes, não chegou os 3 meses. E a história com a Elis também foi fantástica, porque eu lembro que um dia eu tava lavando louça e eu disse, quando eu tiver uma menina, eu quero uma menina. Quando eu tiver uma menina, o nome dela vai ser Elis. E aí comecei a chorar, emocionada. Naquele dia eu senti algo acontecendo dentro de mim, me mostrando, né, os caminhos que viriam, assim. E 3 meses depois eu descobri que estava grávida. E como foi a descoberta que era de fato uma menina, que seria a Elis? Foi um pouco difícil, confesso. Porque a vida inteira eu me imaginei mãe de menino. Eu sou meio moleca. Eu gosto de futebol. Então, a vida inteira eu me imaginei mãe de menino. Não imaginava que eu fosse arrumar cabelo de menina, que eu não sei fazer. E é cabeluda. E eu não sei fazer trança. Tanto é que as profs na escola que fazem as melhores tranças. E eu tenho até dó de desmanchar as tranças. Mas foi um baque, assim, por causa da minha experiência como mulher. Eu carregava muitas dores por ser mulher. E eu levei um susto. Eu disse, ai, meu Deus, é uma menina. Ai, meu Deus, vai passar tudo que eu passei. Ai, meu Deus, todos os meus medos eu vou colocar sobre ela. E assim, Chau, imediatamente, no mesmo dia, eu fui inundada com um medo absurdo, que eu cheguei a ficar em posição fetal na cama, assim, do tipo, chorando muito, conversando com o Felipe. Falei, cara, como que vai ser isso e tal? Despertaram alguns gatilhos da tua experiência, da tua história. Que tu tinha receio que se reverberasse ali na construção dela. Isso, exatamente. Eu não queria, eu sabia que a minha vivência foi a minha vivência. E eu já sempre pensei muito sobre tudo. Eu sempre penso muito sobre tudo. E eu não queria... Já havia pensado sobre isso. De não colocar sobre os meus filhos os meus medos. Então, deixar eles crescerem livres, né? E, infelizmente, a vida, ou felizmente, a vida traz as suas dificuldades. Só que isso também é construção para a vida, né? Então, eu queria deixar mais livre, mas fui invadida de um medo. Então, imediatamente, coloquei meu coração naquilo que eu creio. E depositei diante do Senhor essa certeza de que ela é ela e que Deus tinha coisas para ela. Claro, a história dela A história dela. E naquela hora o medo foi embora. Foi embora e eu comecei a vivenciar aquela experiência maravilhosa. E foi um resgate, um presente. De que não tem como eu não falar de Deus na minha história, sabe, Chau? Não tem como. Ele tá muito presente em tudo. E nessa construção da gestação da Elis, eu não me cuidava muito, né? Nunca fui uma pessoa de se cuidar tanto, assim, como um perfil mais moleca. Então, o tênis, a calça jeans, o prático. Mas eu também tenho um senso estético um pouco alto e eu me abandonava, assim. Eu sentia que eu não me cuidava como eu poderia me cuidar. Não fazia uma unha, eu roía unhas, então as unhas sempre muito... E eu sou uma mulher grande, então as mãos grandes com as unhas pequenas, aquilo não era bom. A Elis veio trazendo esse resgate.
Eu digo Super que- vaidosa. Meu Deus. É esmalte, é... Como Tudo que é pode? do feminino é Elis. Como pode, Chau? Porque eu não era assim. Uhum. Eu não, ainda não sou. Ela ainda é muito mais do que eu. E Uhum. durante a gestação, enquanto eu arrumava meu guarda-roupa, enquanto eu arrumava as coisas dela, eu sempre era muito ministrada por aquilo. Uhum. Eu olhava para as coisas dela, ai, minha princesa, ai, que linda de rosa. Ai, eu nem sou do rosa, mas olha que linda de rosa. Uhum. E aí aí eu ouvia como se fosse um eco. Olha, tu és minha princesa. Olha que linda de rosa. Uhum. Então, foi uma experiência fantástica também ser mãe da Elis, né? Uhum. Eu sei que eu tenho muito para contar aqui hoje a respeito do Enzo, né? Mas a Elis, assim, ela veio transbordar. Não faltava nada, né? Eu acho que uma família pra gente construir nas crianças ou deixar eles crescerem, a gente não pode colocar expectativa nem de felicidade, nem Sim. que eles vão trazer a nossa felicidade. Sem dúvida. Então, eu e o Felipe, nós estávamos já completos. A gente só queria dividir aquilo com alguém, né? Então, a gente desejou o Enzo, veio o Enzo. E depois a Elis veio um transbordar. Diferente da experiência do Enzo na maternidade, quando eu olhei para ele e eu esperei aquele amor pular em mim Te arrebatar e não aconteceu. e não veio. A Elis me olhou com um olhar assim que foi lá no fundo da minha alma e que eu disse que coisa rica e que coisa mais de transbordo. Sabe assim. como eu vejo isso? Partindo pro psicológico, né? Não tem como eu não puxar a sardinha pro meu lado, né? Sim. Mas é porque com a Elis você teve um reencontro consigo mesma. Aham. Era o teu feminino voltando, Aham. né? Não à toa, durante toda a gestação, até antes dela, já teve um preparo, Sim. né? Aham. E como somos cristãs, vou falar que um propósito de Deus pra tua vida é pra tu te reencontrar. Aham. Então, eles veio pra te ajudar a cumprir esse propósito, né? De enxergar que a tua história precisa ser honrada porque ela te trouxe até aqui, Sim. né? Ela é responsável por tu seres quem tu és. Então, de validar isso, de aceitar isso, mas de entender que essa Ju precisava retomar, precisava assumir as rédeas. E a Elis trouxe esse movimento já desde antes da gestação. Aham. Então, quando tu olhou a Elis, tu olhou pra ti, Foi né? fantástico. E hoje, quem olha de fora é a mini Ju. É igual, né? Meu Gente, Deus. fisicamente, personalidade, gênio, Uhum. geniosa também. Então, é realmente esse movimento de propósito, né? De entender o que eu preciso aprender dentro dessa história que eu tô vivendo. E é muito lindo, né? Como cada um contribui à sua maneira, né? Sim. Dentro da... A gente não esperava nada dos filhos, né? Eu não esperava isso dos filhos. Talvez em alguma fase do relacionamento depositei essa expectativa sobre o meu marido, mas nós... Porque acho que o desenvolvimento da dependência emocional, ela acontece muito, né? E a Sim. gente acaba sempre ou depositando no marido, Na verdade, nos ela filhos. acontece o tempo todo. A tempo gente todo. que precisa ter consciência e ficar se policiando pra não terceirizar isso, né? Pra não responsabilizar ou culpabilizar o outro pela minha não felicidade. Aham. Né? Então a gente fica o tempo todo fazendo esse resgate. Olha, não é uma responsabilidade dele, pera lá, vamos por aqui. Isso. Então acredito que tenha acontecido muito isso também. É muito comum num relacionamento de casal acontecer esse movimento. Sim. Jo. Então é inevitável. Né? Exatamente. Essa responsabilidade. Então, na maternidade, mais ainda, porque lá no primeiro podcast que a gente conversou com a Elis, com a Rafa, com a Ágata, a gente falava muito sobre como, enquanto mães, as mulheres precisam entender que, a partir desse momento em que ela se tornou mãe, as expectativas não vão ser cumpridas. Né? Elis ainda deu exemplo do próprio parto, que ela foi escovada, maquiada, de unha feita, e nada aconteceu como ela esperava. Então, esse movimento porque se trata de um outro ser. Sim. Que tá além do teu controle, tá além das tuas expectativas, dos teus anseios. Então, entender que esse movimento de maternidade, ele é construído ao lado, né? Como forma de acompanhamento, de condução e não de controle, Sim. também é um aprendizado. Nossa. Especialmente para nossa geração. Né? Eu conheço um pouco da tua história e eu sei o quanto a nossa educação foi impositiva. Né? Eu mando, você obedece. Que é isso?
Sim. Vou ter que negociar com uma criança de 3 anos? Sim. Né? É um absurdo, vai pro chinelo. Então, esse movimento faz parte da nossa história e a gente precisa começar a desconstruir isso. Verdade. E isso gera frustração, Uhum. isso mexe com crenças que estão muito arraigadas, que a gente não queria mexer. Então, isso tudo vai reverberando aos pouquinhos dentro dessa construção. E pensando na maternidade da Ju, como foi essa diferença de criação? Porque são duas personalidades bem diferentes, Sim. né, Ju? Enzo tem características que a Elis não tem e Sim. Elis tem características muito marcantes que o Enzo não tem. Sim. Como que faz a logística? Como é que a conta fecha no final dentro de casa? Como é que é esse movimento com essas disparidades? Nós estamos bem no olho do furacão, digamos, dessa fase. Bom, eles cresceram, né? Um tá com 7 anos e outro tá com 5. Então, eles estão nos seus quereres. O Enzo está formado nas suas ideias e decisões, nos seus gostos também. A Elis vem crescendo nisso. Então, há uma competição muito grande entre eles, assim. A partir do momento que a Elis começou a entender. Porque até então, na fase bebê, foi tudo uma delícia mesmo. Foi tudo assim... Eu costumo dizer, qual que é a fase mais difícil da maternidade? É a fase que a gente se encontra hoje. Atual. É sempre essa. Porque sempre é mais difícil. No final, a gente vai olhar com graça para trás, né? Mas a fase atual é a fase mais difícil. Eu fiz essa pergunta pra Adri, pra minha tia, pra Patrícia, no outro podcast. E elas ficaram assim, porque elas foram entrevistadas com o intuito de falarem um pouquinho sobre a maternidade na vida adulta, né? Elas têm adolescentes e adultos. E elas olharam assim e elas... Gente, tem tanta coisa que foi difícil. E é justamente isso. A fase atual também é difícil. É o mais difícil. Depois, o resto a gente não sente. Já foi, já passou. Mas a atual é realmente muito difícil. E, então, para o Enzo e para a Elis... voltando ali. A Elis, ela não incomodava nada. Um bebê maravilhoso. Não chorava pra nada. Não dava trabalho. Não dava trabalho nenhum. Se virava sozinha, dormia sozinha, comia, ganhava o tetezinho, dormia, almoçava. Não tive problema com ela com seletividade alimentar. Que com Enzo eu achava que a culpa era minha. Depois entendemos o motivo, né? Mas então, até um ano ali, ela... maravilhosíssima. Depois ela começou a querer o espaço dela. Então, requerer a atenção da mãe, porque o Enzo era muito pequeno ainda. Então, eu sabia que as necessidades fisiológicas da Elis estando supridas, ela não iria demandar. Ela estava bem. E, fato, ela estava bem. E o Enzo não. E eu dava muita atenção pro Enzo. Brincava muito com ele, sentava muito com ele. Tudo era muito ele, assim. E até eu tento hoje ainda fazer esse balanço, né? Porque eu parei de dar um pouco de atenção para ele nesses últimos tempos porque eu precisava dedicar atenção para ela. Ela estava crescendo, eu voltei a trabalhar com 3 anos e ela estava muito abandonada, assim, né? O sentimento que eu tinha era esse. E assim, mãe e culpa... Sempre vai achar que tá falhando, ali, né? Então... eu precisei dar essa atenção para ela. Aí eu passei o ano passado inteiro, bem dizer, trabalhando o ano todo nos finais de semana. E eu não via ela, porque ela passava o dia inteiro na escola, de segunda a sexta na escola. E no final de semana eu trabalhava. No domingo eu tava podre. Meu marido cuidava das crianças e eu descansava, eu dormia. Para quem não sabe, eu trabalho com eventos, com casamentos. E ano passado prestei bastante assistências para algumas amigas cerimonialistas. E aí eu chegava de madrugada dos casamentos. No domingo tava um alface, né? Não funcionava pra nada. Imagina, ainda mais evento que demanda tanto, né? E muitas horas em pé, e de salto e tudo mais. Então é realmente muito cansativo. Só que eu senti que ela sentiu a falta, ela precisava de mim. Enfim, eu tô sempre discutindo, será que é o tempo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Sempre medindo por causa deles, né? Por causa da Elis, principalmente, porque ainda tá numa fase menor e que recebeu até agora menos atenção, né? Eu sinto que o Enzo foi construído nessa coisa da segurança e a Elis...
eu preciso ainda reforçar essa coisa da segurança dela. Então, eu fiz isso este ano. Eu nas férias, dediquei muita atenção para ela. Mas, assim, um cheirinho. E foi uma coisa fantástica, porque eu olhava para ela, meu Deus, filha, como tu cresceu. Meu Deus, que fantástica, que linda que tu tá, que deliciosa. Vem aqui, vamos. E ficava muito com ela, fiz muitas coisinhas com ela. E eu senti que o Enzo retrocedeu um pouquinho. Equilibrar essa balança é um desafio. Ai, cara, cansaço, né? A minha cara de cansaço. Cansativo, essa parte é cansativa, porque... Então, eu tô bem nesse meio do furacão, assim, que eu tô tentando... Que não pode pender, né? Não pode. Muito pra um lado e deixar o outro... E ainda tem o marido, né, Ju? É. A gente nem tá falando dele Se aqui. vira. Tá se virando, tá bom. Não tem nem espaço pra ele aqui, coitado. Então, e tem eu, e tem marido, e tem eu, e tem filhos. E aí eu resolvi, quando eu voltei a trabalhar, foi uma forma de eu olhar para mim também, de olhar para os meus anseios, para os meus sonhos, para os meus desejos, dar asas para os meus sonhos. Sim. Para além da maternidade. Para além da maternidade. Que tava até então 100%, né? 100%. Só a mãe. E eu precisei, e eu gostei disso. Gostei de olhar pra mim, gostei de ficar sem as crianças. Claro, ver pessoas, interagir. Coitado, deixei tudo na conta do Felipe durante um bom tempo. Mas tudo bem, coisas que fazem parte. Então, a gente tá nesse meio de ajustar essas coisas agora. Eu acho que... como que tu dá conta de tudo? A pergunta que todo mundo faz pra todo mundo. Como que dá conta de tudo? A resposta mais ouvida, não dá. Como que achar a linha de equilíbrio das coisas? Eu penso que eu não sou uma pessoa equilibrada. Eu penso que eu não sou uma pessoa equilibrada. Ou eu tô lá, ou eu tô cá. Ou eu tô lá, ou eu tô cá. Só que no final das contas, no final do ano que a gente faz aquele levantamento das coisas e tal, eu vejo, deu certo. Equilibramos um pouquinho ali, voltei, recuei quantas vezes foi necessário, avancei quantas vezes foi necessário. E eu acho que o equilíbrio na vida tá justamente aí nesse meio. Em toda hora a gente tá prestando atenção e ajustando o que precisa ajustar. E a diferença de idade? Tu acha que foi bom ou é preocupante? Eu acho que é uma espada de dois gumes, assim. Porque é uma diferença pequena, né? É pequena. Na verdade, acho que é mais pra bem do que... Porque eles brincam muito juntos. Eles são muito parceiros. Muitos querem fazer tudo juntos. Agora eu tô na fase de começar a separar as coisas, assim, né? Tipo, banhos separados, que estão crescendo, essas coisas. Mas sempre tudo muito junto. E o Enzo ama. Não, quero fazer tudo com a Elise. Ele quer fazer tudo com a Elise, né? E como o Enzo, ele tem pouco repertório das coisas, a Elise, ela é muito espontânea, muito criativa e flui. E o Enzo, ele tem pouco repertório por conta do diagnóstico. Sim. Ele imita muito ela nas coisas, né? Então, ele quer tudo, ele quer fazer com ela. E ela, às vezes, enche o saco. Ela fala, Enzo, sai, eu não quero agora. Agora eu tô fazendo outra coisa. Então, foi bom. Eu acho que no fim das contas foi bom. Sim. Mas acho que mais pra frente, lá na adolescência, talvez a gente sinta um pouco mais isso. Essa diferença de idade. Porque daí eu acho que a mulher amadurece mais rápido, já tende isso, ela vai estar em outras coisas. Os interesses também começam a se tornar cada vez mais diferentes. Principalmente por conta, né, de ela ser menina, de ele ser menino. Então, acaba tendo, principalmente nessa fase da adolescência, esse movimento de até as amizades serem diferentes, né? De ela provavelmente vai achar os amigos dele um saco. Né? E ele o mesmo. Ou eu penso que até assim, ela vai se dar super com os amigos dele. E ele vai sobrar. Porque meio que já acontece quase isso, né? Ele não sobra ainda, mas se deixar, ela vai. Sabe que eu puxo um pouco, né? Eu acho que na educação dos filhos, justamente como tu falou, como eles são muito diferentes, um eu empurro. E o outro tem que segurar, puxo. tem que frear. Um eu incentivo, vai, faz, não sei o que. A outra, não, vem cá. Até tem que policiar um pouquinho mais, que eu acho que eu podo um pouquinho demais. Aí a gente tem que fazer esse... mas precisa ter essa sagacidade de entender que o mesmo direcionamento não vale para os dois, não vale. Né? São pessoas diferentes, apesar de conviverem no mesmo ambiente, têm personalidades diferentes, preferências, anseios, então isso tudo vai moldando esse movimento. E Ju, como é que foi para vocês, enquanto família, né? Pode falar mais do teu sentimento, mas queria entender o cenário total, assim. Como que foi essa descoberta investigativa em relação ao diagnóstico do TEA?
do autismo, né, pro Enzo, assim, que período que começou, que desconfiança que foi sinalizada no primeiro movimento, como que foi também, como mãe que teve uma maternidade tão desejada, tudo aconteceu dentro da expectativa e até superou a expectativa. Os processos foram acontecendo de forma tão prazerosa. Esse movimento te derrubou ou não? Sabe o que eu tô descobrindo ainda? Porque eu acho que dentro... O Enzo, ele... Vamos começar do começo, então. Sim. O Enzo, ele foi... com uns 2 anos, ele começou a demonstrar algumas coisas que eu percebi. Antes disso, você mesma, como diretora da escola e psicopedagoga, já havia... Você, junto com a professora, né? Já havia sinalizado algumas coisas. E dentro do método Montessori, vocês aplicaram algumas técnicas que surtiram resultado. Então, vocês recolheram, né? Deixaram em Seguimos em stand-by. observação. E não falaram nada e tudo mais. E quando eu percebi alguns sinais e eu fui conversar com você, nós já havíamos percebido algumas coisas. E aí eu trouxe alguns sinais que o que principalmente me incomodou no sentido de ver o desconforto dele foi a rigidez comportamental e aquilo tirava demais o sossego, a paz dele, né? Um exemplo, assim, que foi, pra mim foi o que me fez ir conversar contigo. Eu tava colocando ele no banho, ele fazia isso muitas vezes. Descia a escada, tinha que descer, dentro da cabeça dele criava alguma ideia de que tinha que botar o pé num lugar específico e se ele não conseguia, ou se algum adulto interferia, ou por algum motivo ele não conseguia, nós tínhamos que voltar tudo para ele fazer de novo. E aí ele errou de novo, aí volta tudo, faz de novo. A gente não saía do lugar enquanto ele não acertasse o que estava... Dentro da expectativa dele. Da expectativa que ele tinha dele. criado. E era muito subjetivo tudo pra gente, né? Aí ele não falava, a gente não conseguia entender. Então, o que a gente fazia? O Enzo não foi criado numa bolha, mas nós somos pessoas caseiras. E a gente saía pouco. Então, pra evitar alguns... não tô a fim de me estressar em restaurante. Então, a gente não ia em restaurante. Então, a gente saía muito pouco. Então, o mundo do Enzo foi construído um mundo ideal para ele, dentro de casa. O trenzinho dele não descarrilhava, porque a gente não deixava. A gente ia ajustando os trilhos toda hora ali. E ao mesmo passo, ele não desenvolvia as habilidades que ele precisava. Exatamente. Né? Vocês continham esse movimento de desregulação e tudo mais, mas o movimento de desenvolvimento de fato, onde ele precisava sair dessa zona de conforto para desenvolver aquela habilidade, né, para ganhar aquela força, para enfrentar aquele desafio, não acontecia. Então acabava ficando nessa ciranda, né? Isso, era. E foi um dos baques depois do diagnóstico, porque eu tive que mudar minha postura. E foi um choque muito grande. Tivemos crises absurdas, minha e dele. Não só dele. Mas minha também, porque eu não sabia também como lidar com aquelas crises, porque aquilo era novidade para mim. A gente começa a organizar, aí no meio da organização parece que vira bagunça maior, né? Sim. Então foi mais ou menos isso, era mais ou menos esse o cenário. Então, nesse dia que eu estava indo dar banho no Enzo, abri a porta do box, ele entrou, só que ele é todo metódico, assim, né? Daí ele entrava com um pezinho, aí não conseguia, daí voltava, daí ele queria ir e não conseguia. Eu falei, meu Deus, filho, mas eu pensei, não, o que tá acontecendo? Aí eu percebi que eu abri a porta e a porta voltava um pouquinho. Aí eu abri a porta voltava um pouquinho. Então, aquele voltar um pouquinho da porta, a porta não tá completamente aberta. Eu não posso passar. Impedia ele. Daí eu segurei a porta e falei, pronto, filho, pode ir. Aí ele foi, aí se ajeitou bonitinho, deu um passinho bem robótico, olhou, se direcionou pro chuveiro, olhou pra mim e fez... Picate, mamãe, sei lá, aquele jeitinho, bebezinho que nem sabia falar direito, mas me agradeceu e eu disse, meu Deus, olha o alívio que ele ficou, olha o quanto que ele precisa de alguma ajuda, tem alguma coisa errada.
Então, aí a gente foi te procurar. E aí, com isso, a gente começou o diagnóstico. Fizemos avaliação, levamos pro neuro e todo aquele processo. Que não é mais novidade, né? Graças a Deus, a gente escuta bastante sobre como que é, quais são os sinais, os primeiros sinais e qual que é o processo que se faz. Então, o Enzo passou por TO, por fono e a avaliação psicológica. E depois a neuro avaliou e trouxe o diagnóstico de TEA. Junto com o diagnóstico de TEA, já naquela época, com 2,5, 3 anos, o Enzo recebeu um diagnóstico também de TDAH. Só que sem uma hiperatividade motora. Muito mais uma hiperatividade de pensamentos do que motora. Isso tu vai poder explicar melhor. E com toque também. Essas características de voltar e ter que fazer daquele jeito. Ele hoje ainda tem. Ele tinha parado com isso, mas hoje ele faz assim. Ele tocou no copo com essa mão dele. Tem que tocar com essa mão. Às vezes ele tem que tocar com o braço assim. Pra conseguir se... Opa, regulou. Tá tudo certo. Caminhando, pisou numa pedra. Daí ele tem que voltar e pisar na pedra daquele jeito. Isso é muito evidente, Ju. Principalmente assim, ó. A gente percebe diferentes movimentos sociais que acontecem na escola com ele, como mexem emocionalmente com as estruturas dele. Como ele tem ganhado força para lidar cada vez mais e melhor com esses movimentos. E é justamente isso que a gente quer, né? Que ele não fique dependente da condução do adulto. Ele precisa, né, passar por esse treino de habilidades para desenvolver aquela habilidade. Para ir pra fase seguinte e assim sucessivamente. Isso mesmo. Então, por exemplo, algo que desregula muito o Enzo é ao final da educação física, se a prof sinaliza para eles que... E ele criou essa regra na cabeça dele, porque a gente não tem o costume na escola de fazer fila, né? Eles se organizam, mas descem, sobem, caminham livremente, porque o próprio método não é engessado. Tem que fazer fila, tem que... E ele criou essa ideia na cabeça dele, isso já a longa data, e a gente vem trabalhando, que quando os amigos simplesmente saem da quadra, acabou a aula, a prof não falou assim, ó, pode subir. O professor falou, deu pessoal, beijo, até semana que vem, vamos lá. Ele fica paralisado e ele entra Precisa do comando. Em desespero, porque os amigos subiram, não esperaram por ele, a professora não falou. Então, ele precisa dos comandos de forma regular, né? Dentro dessa expectativa que ele cria. Sim. E principalmente quando não é feita a fila. Daí ele fica assim, parado, esperando os amigos fazer fila. E ninguém faz a fila dele, mas ninguém me esperou pra fila. E a gente começa a trabalhar nesses movimentos de que, calma, não teve fila, né? Os amigos subiram sozinhos. Você quer subir sozinho ou quer subir com a minha ajuda? Então, a gente começa a trazer esse fortalecimento pra ele emocional nesse sentido. Mas essa questão da rigidez dele é muito evidente. Né? Muito forte. E eu fiz questão de te trazer, primeiro porque eu te admiro muito. E amo compartilhar e acompanhar o desenvolvimento deles com a família de vocês. E é um privilégio, de fato. Mas especialmente porque a gente já fala muito isso, né? O autismo não tem cara. Sim. Mas no Enzo, menos ainda, né? As coisas são muito sutis. Até esse foi um dos motivos lá atrás que eu te sinalizei, Ju, a gente tá observando ainda. Porque ele vai e volta, tem coisa que aparece em uma ação, não aparece no resto. E ele só tinha 2 aninhos. Sim. Era muito precoce. Então, por isso que esse movimento também demorou, né? Até se conquistar um diagnóstico. Apesar de que quando veio, a gente viu que tinha algumas características como a do toque, que ele realmente estava mergulhado, porque é muito difícil dar um diagnóstico assim cedo. Sim. Então, só quando de fato tá muito evidente. Sim. Então, ele tinha muito mais características nesse sentido do que do próprio TEA, né? A rigidez do TEA. Então, tinha algumas sutilezas. A própria alimentação. Sim. Que apareceu, né? Quando a gente quebrava a rotina sem comunicar, sem antecipação, aparecia. Então, eram situações muito sutis. Eu quero saber de ti, como foi esse movimento, principalmente na família? Porque de aceitação mesmo, né? Dos parentes, dos primos, enfim, dos familiares. Porque é uma dificuldade, assim, que eu verifico. Lá na escola, a gente trabalha com a inclusão de fato, né? Então, a gente acompanha esses processos com as famílias. E esses movimentos, geralmente, são os mais complexos, os mais difíceis, né? De a família entender
Quando eu falo família, eu falo no âmbito geral, não falo só pai e mãe, Sim. né? Hoje em dia, com a informação, as famílias estão muito engajadas. Aham. Entendem a importância de um terapeuta, entendem a importância de um diagnóstico precoce. Tá todo mundo engajado nesse movimento. Sim. Mas, às vezes, os familiares que não têm a mesma cultura, não têm a mesma informação, talvez são de outra geração, Sim. também entendam um movimento do Enzo, por exemplo, como falta de educação, como, né? Ah, é cheio de manias, é muito mimado. Como que foi esse movimento para vocês? Então, eu tive o privilégio, ou eu preparei também, talvez, o cenário para a família. Respondendo a tua primeira pergunta, que eu não respondi, para mim, Chau, pro meu marido foi muito baque. Ele chorou muito, muito, muito. Durante alguns dias, eu tive só um dia de crise, que eu olhei para ele, achei que ele não ia ter amigos e aquilo me pegou. Porque eu chamei, eu vi ele totalmente desconectado comigo. Falei, gente, se ele tá desconectado comigo, que sou a mãe e que eu sou o mundo dele, imagina como que ele vai ser com as pessoas, não vai ter amigos. Então, aquilo me pegou, assim, né? Então, tive um dia de choro. Mas tem muita construção errada atrás, né? Muita coisa cultural. Então, eu ainda me pego. Por isso que eu digo que eu ainda estou aprendendo a lidar. Porque eu ainda me pego. Me encaro no espelho, me encaro com eles, né? Quando eu vou lidar com alguma coisa, eu digo, fiz errado. Não era por esse caminho, porque esqueci de olhar para ele com essa ótica, esqueci de olhar para ele com empatia, esqueci de olhar para ele exigindo dele algumas coisas. E a Elise, ver a Elise crescendo, reforça um pouquinho mais essa dificuldade de olhar para ele. Eu acho, não sei, porque eu não tive diagnóstico, mas eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH e sempre tive. Fala. E eu, agora na fase de escolar, meu Deus do céu, reproduzindo demais as coisas, a não compreensão que tiveram comigo, sabe? Né? Sem um olhar maldoso para a educação dos meus pais, assim, né? Mas eles também não sabiam como lidar, não existiam essas coisas naquela época. Era assim, preguiçosa, tem preguiça de estudar, aí se solta na carteira, faz não sei o quê. Aí vive no mundo da lua, aí vive no mundo de imaginação. O Enzo é muito imaginativo, então às vezes ele tá lá, aí vê a folhinha de caderno, tudo coisa do TDAH, assim, que é hoje em dia, que é o que tem me pegado mais. Essa coisa do toque, ele vai ali, se regula, deu, tá bom. Foi. Agora, o TDAH, ele tem me trazido assim... tem mexido... tem mexido comigo. Então, eu digo que, assim, eu acho que eu ainda tô aprendendo muito com o Enzo. Nessa fase. Eu levei tudo no começo com muita naturalidade. E eu trouxe muito conhecimento para a família. Então, assim, não é isso, mãe. Não é isso, pai. É isso aqui. Olha só o que o Enzo está fazendo. E também, assim, eu era mãe integral. Não havia necessidade de outras pessoas ficarem muito com os meus filhos. Então, eles tiveram poucas oportunidades. As oportunidades que eles tiveram de estar com os meus pais, que eles têm boa convivência com os meus pais, é de vó, é de neto, assim, não precisou a minha mãe ensinar alguma coisa para eles. Então, a principal assim, referência era vocês mesmo. é só a delícia, é a parte deliciosa. Então, eu acho que não teve grandes dificuldades. Daí, para a família, os familiares e tudo mais, as pessoas a consideravam um pouco estranho. Mas eu sou faladeira, eu sou tagarela, e eu não tenho muito medo de muitas papas na língua. Então, eu vi alguma coisa meio errada, eu já... Não, na verdade, isso é não sei o quê. Então, eu já vinha... Aí, o pessoal, eu acho que... Eu não escutei muitas coisas que machucaram da família, assim, eu vejo um olhar muito de não saber muito o que fazer, assim, deles, né, e, que querido e tal, não sei o quê, mas acolhem, recebem, entendem ele, assim, a gente tem uma boa relação, assim, com essas coisas. Eu vejo mais o olhar de uma criação cultural errada em mim do que nos outros. Que deve reverberando nas tuas atitudes com eles. Porque é o que né? A demanda comigo é muito maior, então eu vejo mesmo a coisa feia que eu não gosto de ver, ou que eu não gosto de ouvir, é com ele. Teve, acho que uma situação só, que eu não sei nem como chamar isso, porque houve uma coisa que eu fiz, Chau, de não mergulhar nesse mundo. Porque o Enzo, ele não se encaixa nem aqui nem lá. Ele nem é
tão autista, né? Tipo, Se tivesse uma régua que medisse a quantidade. Ele nem se encaixa lá, mas ele também não se encaixa em nada ali. E eu não queria rotular, eu não queria limitar o desenvolvimento dele. Entrei num lugar de assim, não, vou deixar ele crescer, então vou deixar ele crescer. Eu trago muita estímulo para ele, que eu acho que agora eu percebo assim que tá um momento, eu digo que tá o olho do furacão, de a gente ajustar essa parte, porque ele tá inserido num mundo que não é dele, né? Assim, tá inserido. E eu quero... A gente tem conversado em casa de tentar facilitar um pouquinho pro Enzo, olhar para ele assim, o Enzo é autista. Porque a gente esquece disso. E a gente cobra dele agilidade e coisas que a irmã faz. E até falo coisas, olha aí, a tua irmã tá fazendo. Comparação. E isso é prejudicial, isso machuca ele. Então a gente tem... Ele nem percebe que machuca, mas machuca. Porque ele não tem essa consciência. E além de machucar, lá no início, tu falou que tá vivendo o olho do furacão no sentido de que eles competem o tempo todo. Isso. Então, a competição pode até partir dessas falas, da comparação. Então, verdade. começar a permear esses movimentos. E é importante entender que o autismo, sim, existem níveis, né? O nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas, independente dos níveis, as características são muito individuais. Então, 2 crianças de nível 1 vão ter demandas completamente diferentes. E acho que esse é o maior desafio no TEA. Porque não tem um manual de instruções, né? Então, existem técnicas, existem terapias, existem especialistas que vão testar diferentes propostas com o Enzo que vão dar resultado ou não. E a gente vai construindo esse movimento, né? A partir da resposta que o Enzo traz, a partir da nova habilidade adquirida. Então, esse é o maior desafio. E também acredito que entender que não é um processo contínuo, né, Ju? Não é. Então, assim, é uma montanha-russa, um sobe e desce o tempo todo. Então, a gente tá bem, tá conquistando, tá legal, tá funcionando, tá com amigos, tá se relacionando, daqui a pouco cai tudo. Depois recomeça. É um constante recomeço. Porque justamente o processamento da informação e a consolidação da aprendizagem, ela acontece nessas inconstâncias. Sim. Então, perceber esses movimentos também como algo positivo. Porque é a consolidação de algumas dessas habilidades que ele precisa desenvolver. Sim. Né? Mas lidar com isso no dia a dia deve ser um desafio. Né? Escovar o dente, botar roupa. E, enfim, a gente está ajustando justamente para diminuir, talvez, essa carga emocional que ele tá, e isso desestabiliza muito ele nas outras coisas, né? Eu percebo que quando ele tá bem emocionalmente, ele tá... diminui as estereotipias, diminui as demandas, assim, né? A rigidez comportamental vai diminuindo um pouco. E quanto mais estressado emocionalmente ele tá, aumenta e até vem coisas novas, né? Ele sempre cria uma coisinha nova, assim, de fuga. Um tempo atrás ele criou fuga do cacuete de som, que era por causa do cheiro. Ele tem hipersensibilidade olfativa, e aí ele sentiu o cheiro ou da pessoa. E quando ele queria se esquivar do social, daquela interação social ali, ele começava... Aí eu dizia, filho, o que tá acontecendo? O que tu faz com isso? Tu puxou, o cheiro veio e aí tu tá colocando pra fora? Ele vai botando o cheiro pra fora. Aí eu comecei a dizer, filho, na verdade isso não funciona. Comecei a clarear as coisas pra ele nesse sentido, assim, né? De, filho, não funciona assim, ó, o cheiro entrou. Não sai, não adianta fazer isso e tal. E eu comecei também, com a ajuda do TO, com a orientação dele, eu comecei a tirar o foco disso. Porque a gente também ficava incomodado, as pessoas ficavam incomodadas, eu tinha que ficar justificando o que era. Acabava reforçando. E acabava reforçando. Então, eu parei de falar sobre isso. Aí eu também estava deixando ele comer separado da gente. Eu trouxe de volta, tá na hora de voltar. Tô com saudade de você na mesa comigo.
tô com saudade, a gente quer comer junto, vamos comer todo mundo junto. E essa é a principal linha, né? E é uma linha muito tênue entre você facilitar a vida do seu filho, e isso serve para crianças típicas e atípicas, né? Você facilitar a vida dele, porque era muito mais fácil separar ele, já que aquele movimento o incomodava, ou você fornecer ferramentas para que ele desenvolva essa habilidade, para que ele não tenha essa limitação e essa dificuldade. Então, a nossa tendência enquanto adultos educadores é de proteção. Sim. Então, qual é o principal recurso que a gente vai utilizar? Não, ok, tá te incomodando? Então vira, então a gente vai fazer num outro momento, então você come primeiro, depois eu como. Sim. Só que eu não tô dando habilidade, eu não tô, na verdade, favorecendo em nada a aquisição de uma nova habilidade. Então, a gente precisa sim, durante todo esse processo de educação, de construção da educação, porque é uma construção permanente, dificultar a vida deles. Pois é. E isso é muito complexo. Então, dificultar a vida dos filhos, dificultar a vida dos alunos, no sentido de não de prejudicar, de querer ver o mal, mas pelo contrário, para que ele consiga os limites, né? Eu gosto de comparar com a musculação, né? Se você fizer musculação, você vai ficar forte. Não adianta eu pagar a academia, vai lá e malha para mim. O resultado vai estar em você. Sim. E é do mesmo modo com a criança. Ela não adquiriu músculo, né? Você tá fazendo por ela. Ela não tá adquirindo músculo. Que benefício isso tá trazendo para ela? Sim. Então, colocar sempre na balança. E eu acredito que durante a maternidade atípica, eu acho que esse tem um peso dobrado. Porque tem a questão da culpa já da maternidade, tem a questão de que eu preciso proteger o meu filho, porque de fato o movimento social e cultural ainda não é um movimento inclusivo, ainda é um movimento que que negligencia, que vai humilhar, que vai depreciar, ele já tem dificuldade naturalmente de se relacionar, né? E a sociedade não coopera. Então esse instinto de proteção, ele ganha muita força, né? Então esse movimento e especialmente eu gosto sempre de trazer isso também porque a rotina da mãe atípica, da família atípica não é fácil. De terapias, é uma rotina muito complexa. Não, às vezes tu só quer ter uma vida normal. Sim. Diz, ai, gente, eu só queria pegar meu filho na escola e não ter que ir pra terapia. Às vezes eu só queria que ele ficasse o dia inteiro na escola pra eu poder trabalhar tranquila. Mas não, eu tenho que pegar ele, eu tenho que levar em terapia, depois eu tenho que deixar na escola, depois eu tenho que me preocupar com medicação, se vai fazer o exercício ou não, se relacionou na escola ou não. Então, é uma carga muito grande, muito pesada. E às vezes as famílias querem só que isso passe. Mas possivelmente não vai passar, porque os desafios só mudam. Então, né? Chegamos aí. Novas fases vão chegando, né? Então, qual era o desafio inicial? Desfraude. Segundo desafio, alimentação. Terceiro desafio, sabe? E a gente vai subindo degraus e esses degraus são infinitos. Sim. Porque a vida acontece, né? E entender esse movimento e organizar a rotina para isso, eu acredito que eu acompanho como especialista, né? Como profissional. A gente compartilha desses anseios, dessas emoções, mas o sentimento de mãe, como é lidar com isso? Com essa questão de que o Enzo, ele tem uma rotina diferente das outras crianças, né? Eu acho que a gente acostuma, sabe? Cansa, né? Eu tenho... Como eu posso, porque ele não demanda tanto quanto outras crianças, eu ainda consigo diminuir, né? Eu tô num momento de recalcular estratégias pra gente lidar com essas coisas lá em casa. E como tu falou, Chau, como que cuida do marido, como que cuida do filho, como que cuida... Então, a gente tá bem nesse momento assim. Ultimamente, eu parei as terapias, fiz uma pausa. Conversei com as terapeutas e falei assim, olha, a demanda também escolar, na fase em que o Enzo está, de alfabetização, ela é grande para todas as crianças que estão naquela fase. Mas para o Enzo, aumenta um pouquinho. Eu acho que eu percebo que para ele a dificuldade é ainda maior do que da maioria dos colegas. E ele estar nesse ambiente onde todo mundo já consegue e ele não, isso desmotiva ele. Né? Então a gente tem que ficar resgatando ele o tempo inteiro firmando, né? Fortalecendo essas coisas da alfabetização. Isso demanda bastante. A gente fica horas em cima do caderno, em cima do deveres, fazendo coisas. Às vezes ele não faz na sala de aula, então traz demandas ainda maiores para casa. E a gente fica horas naquilo ali.
Eu acho fascinante quando eu consigo cativar a atenção dele e a gente faz tudo em meia hora. Acho maravilhoso. Mas se não, são 3 horas em cima de um deveres. Sim. E aí para um pouquinho, aí descansa, toma uma água, depois volta. É algo cansativo. E a gente daí acaba não tendo tempo para fazer outras coisas, de fato, né? Pode me... Desse uma pausa nas terapias por conta disso. Por conta disso, eu dei umas pausas na terapia para entender aonde... Porque ele estava tendo intercorrências na terapia. Então, eu dei uma pausa lá para entender o que estava acontecendo nele. O que era, né? O que está pesando, o que está ficando difícil. Então, a gente está nesse ajuste. Aí, eu estou começando a aula de natação, porque eu sei que a água regula ele emocionalmente, e a natação tem um monte de benefícios, né? Então, eu comecei... A gente entrou também num projeto essa semana, da UDESC, um projeto muito legal para crianças com diagnóstico de TEA. Para ele foi uma experiência que ele disse: essas crianças gritam demais. Ai, todo mundo tá gritando muito. Daí a gente foi mais para outra parte da piscina onde estava mais vazia. Brincamos eu e ele. É um projeto onde tem muitas crianças e tem poucos profissionais assim para fazer uma coisa meio... Então, quando dá, eles conseguem fazer algo, aplicar algo. Faça isso, faça aquilo, agora arremesse lá. Então, fiquei eu dentro da piscina fazendo as brincadeiras com o Enzo e fazendo o estímulo dele. Mas isso já é uma coisa legal, porque já equilibra um pouco ele. Eu não sei como que ele chegou na escola outro dia, depois quero conversar contigo. Como que ele chegou na escola aquele dia. Mas eu senti que já ajudou ele um pouquinho, assim. Ele já fez os deveres muito mais rápido essa semana. Hoje, se arrumou, eu falei pra ele assim, filho... Eu tava me arrumando pra sair, eu falei, filho, coloca o uniforme. Fui ele, peguei o uniforme, coloquei na frente dele e ele colocou o uniforme. E isso é um parto, gente, para acontecer. Eu que devo ir lá e colocar o uniforme, mas eu não faço, eu deixo ele fazer. Então, leva o que levaria 3 minutos a 5 minutos, leva 1 hora, às vezes, para ele botar uma roupa, porque ele põe a cueca e deita na cama, fica com perto do ar e esquece o que estava fazendo. Daí, eu tô fazendo outra coisa, quando eu volto, filho, não botasse a roupa ainda. Então, essa conquista... Eu sinto assim, já surtiu um pouquinho de efeito aqui, nisso e naquilo. Mas a gente tá ajustando. Qual que era a tua pergunta, Chau? Eu acho que eu já esqueci faz tempo, na verdade. Não, mas a pergunta era justamente sobre o peso dessas rotinas, né? Como esses processos, por serem diferentes, impactam nos movimentos com o Enzo. E isso que tu trouxe, assim, de estar atento aos sinais que ele dá o tempo todo, é um movimento de muita responsabilidade, porque a gente vai precisar, durante toda a vida, fazer esses ajustes. O que estava funcionando até aí, então, pode ser que não funcione agora, e a gente precisa retomar, precisa coordenar para outro tipo de terapia, precisa fazer um movimento de intensificar ou de reduzir, porque são ajustes eternos, né? E esses ajustes, eles vão permear a vida do Enzo a partir do momento que ele vai criando as habilidades que eu sinalizei anteriormente. Então, ele avança, a gente ajusta. Ele demonstra sinais de cansaço, a gente precisa repensar. Frear um pouquinho. E justamente porque ele está vivendo esse movimento de inserção no ensino fundamental, né? Que é o movimento do 2º ano. E é um movimento onde agora começa-se uma bagagem de conteúdos a nível intelectual maior. Apesar de que, ainda numa metodologia baseada no método Montessori, seja mais leve, seja mais estruturado, mais personalizado, ainda assim ele sente esse movimento, né? Exige mais dele. E a gente tá botando ele na academia. Tá desenvolvendo músculo, daqui a pouco essa não vai ser a dificuldade dele. Eu sei disso. Né? Assim como o lanche com os amigos era uma dificuldade, hoje já não é. Né? Assim como entrar em sala era uma dificuldade, hoje já não é. Então, são situações que a gente vai construindo e vai ajustando de acordo com o que aquela criança tá sinalizando, né? E Ju, o nosso tempo já tá quase acabando. Eu falo muito, né? Tchau. É uma delícia. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para que tu deixasse uma mensagem para as mães atípicas que estão por aí, enfrentando esse desafio de construir uma criança autônoma, uma criança independente, uma criança capaz de tomar suas próprias decisões saudáveis, uma criança capaz de se desenvolver, de aprender.
Eu gostaria que tu deixasse um recado aí com base na tua experiência, na tua vivência. Tá. Um recado, assim, eu acho que eu já falei aqui, mas eu reforço isso, então, um recado maternal. De a gente não colocar expectativas sobre os nossos filhos, né? E ajustar essas expectativas, entendendo que a relação de mãe e filha, de pai e filho, ela vai sendo construída, né? No caminho, no processo. Então, entender que é meu filho e já vem pronto, ou nasceu, eu já estou pronta, eu sou mãe. Pode ter, eu acho que a idade materna que for, eu acho que a gente sempre tem coisas a aprender com eles, como mãe, como pessoa. E então, não colocar essas expectativas, né? Nem se tu não é mãe ainda. Então, nesse processo do início ali, da gestação e tudo mais, não colocar essa expectativa nas crianças, até para que a gente consiga desfrutar do que eles entregam pra gente, né? Porque eles são pessoas únicas, né? E a hora que começa a florescer, o nosso papel é regar essa florzinha do jardim, né? A hora que começa a florescer, a gente vai conseguir desfrutar dessa beleza, né? Sem dúvida. E de repente até... Porque eu vejo que muitas mães têm dificuldade de se enxergar nos filhos, né? Enxergar suas dores e se enxergam ali. E eu não sinto as dores. Eu vejo muito meus filhos, mas eu olho com graça. Eu falei, que lindo. É isso, tá crescendo. Então, eu acho que a leveza tá no comecinho ali, antes de começarmos, tu falou sobre isso, que tu olha pra gente com leveza, né? Que tu vê que a gente leva isso com leveza. Eu percebo esse movimento familiar de vocês muito forte. Especialmente, eu vejo muito de ti como a condução, assim. Eu vejo como guia, né? Então, eu vejo que apesar de todos os desafios, apesar das dificuldades, apesar de um diagnóstico, porque tem gente que fica, né, remoendo aquele diagnóstico a vida inteira e não arregaça as mangas e não vai fazer um movimento em prol daquela criança. Então... tudo, apesar das dificuldades, e hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, como tu falou, teve dias que eu queria me descabelar, surtava. Mas a gente olha para vocês e a gente percebe na própria convivência com os pequenos, a convivência com a família, como esses movimentos são leves, são gostosos, né? Como vocês se aceitam nas suas particularidades e se entendem também, tentam se compreender, né? E isso parte deles, principalmente. Sim. Então, é um movimento que vocês fazem para eles e que acaba refletindo e a gente não consegue deixar de perceber. Então, por isso, esse convite especial de realmente a gente acolhe, a gente entende que é difícil sim esse movimento de maternidade atípica, porque são muitos enfrentamentos, né, Ju? A gente pode até falar em outro podcast sobre isso, porque acho que é um assunto interminável. Nossa sociedade não está preparada, as escolas não estão preparadas, né? A própria medicina não está preparada. Não tá. Então, a gente está construindo esse movimento. Sim. É um processo de aprendizagem mútua. Então, entregar essa criança para o mundo é difícil. A gente quer reter. Então, a gente tem muito o que falar e o que compartilhar com essas mães, principalmente aqui nesse canal de fala feminina, com essas mães atípicas, com essas profs inclusivas. Sim, né? Maravilhosas. Com essas acompanhantes terapêuticas também, que fazem todo o movimento dentro da Uhum. escola, que é tão importante para o desenvolvimento deles. Mas que essa fala não seja uma fala de pesar, porque é isso que, que nos Sim. afasta de poder evoluir, né? Porque a gente Sim. tá sempre, ai, que é difícil, ai, como a inclusão é difícil, ai, como, ai, apanhei, ai, o nível 3 é muito difícil, ai, a criança não verbal. Gente, tudo é Sim. difícil, Sim. né? Em outros podcasts que a gente já gravou, que daqui a pouco vão ao ar, a gente também falou sobre mães que não eram atípicas e que enfrentaram muitas dificuldades. Sim. Então, tudo é difícil. Uhum. Só que o nosso olhar sobre aquele desafio é que vai mudar o processo. Isso. E apesar disso, é a tua história. Uhum. É a história do teu filho. Não tem como mudar. Então, vamos deixar ela leve. Isso mesmo. Vamos deixar prazeroso. Então, o conselho é esse. Ajustar o olhar sempre com gentileza para as crianças e para nós também, né? Como construção em família. Ai, maravilhosa, Ju. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo, de verdade. É um prazer ter você aqui compartilhando a tua Prazer história. todo meu. E prazer maior ainda poder acompanhar o desenvolvimento dos dois pico-ruxos lá na escola, né? Desde tão pequenininhos. Bem agora já estão bebezinhos.
Um ano e Grandões. 10, 2 no máximo. Aham. Aham. Passa rápido, né? Passa. Ju, preparei um presentinho pra você, pra que você nunca esqueça a sua força. Ah, E que obrigada. você fez parte, faz parte desse projeto tão lindo Ai, que que a gente linda, está Chau. construindo. Obrigada, de Obrigada, verdade. amor. Muito feliz Obrigada. com esse momento. Honrada, obrigada de verdade. Até a próxima, pessoal.